ao Clube do Livro, seu programa semanal de recomendação literária. Você já está acostumado comigo? Eu espero que sim. Se você chegou aqui agora e não sabe o que é, vou te explicar. O Clube do Livro, ele indica uma literatura por semana para você que deseja se aprofundar teologicamente, deseja ter uma vida devocional melhor. A gente traz livros super legais aqui para você. E o mais importante, os convidados, eles sempre são muito bons no assunto, eles que indicam os livros, inclusive. Eu tô aqui só para conversar, para saber mais, bater um papo. E por isso que se chama Clube do Livro, porque a intenção é que seja eu, você e o convidado. Então já é um clube, já é aqui uma roda de conversa. Então interaja, comenta aqui os livros que você quer, o que você achou do livro que a gente falou, e a gente vai seguindo essa interatividade, viu? Eu vou falar hoje com a minha querida amiga Débora Andrade. Tudo bem, Dezinha? Tudo bem, e você? Tô bem. Aqui a Dezinha é uma fofa, gente. É uma fofa. Vocês já estão vendo aí na câmera? Dá um zoom nela. Ela que é editora desse programa do Clube do Livro. Então, com certeza, ela não vai ter dado zoom. E ela que recomendou o livro pra mim, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Eu li o livro por conta dela durante a quarentena. Então, pensa, você esperar a quarentena passar lendo esse livro é maravilhoso. E é da autora Vanessa Belmonte, que é amiga da Débora. Ou seja, aqui a gente tá em casa. Estamos sabendo de tudo. A Vanessa, ela é obreira do Labri. Ela é membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, docente em graduação e pós-graduação. Ela é administradora, mestre em Educação Teológica e coordenadora de EAD. Gente, pouca coisa ela não é. E o livro também não vai ser. Pode ter certeza. Então eu quero começar, Dezinha, te perguntando já. Como que você conheceu a Vanessa? Como que você conheceu essa joia? Então, eu conheci a Vanessa em 2017, quando eu fui para o Labri. O Labri, né, acho que todo mundo conhece, é do Francis Schaeffer, que foi criado na Suíça. E o Guilherme de Carvalho, junto com sua esposa Alessandra, foram escolhidos, né, pela coordenação do Labri na Suíça, para serem os responsáveis do Labri Brasil. Então, em 2017 eu fui para lá, passar um período sabático, né? Que é muito bom, né? Sim. Geral. E a Vanessa, ela foi minha mentora no período que eu fiquei lá. Então, foi aquela primeira paixão pelo Labri, pelas pessoas, até hoje, né? Eu passo muito tempo lá, né? Sempre com mentorias com ela, né? E já se tornando amiga. E foram períodos muito bons. E engraçado que antes dela lançar o livro, eu participei de uma palestra que ela deu sobre a espera, sobre a questão do tempo. E, nossa, e foi, assim, fantástico. Você já saiu com um spoilerzinho Sim. de como ia ser o livro. E né? eu nem imaginava que ela estava escrevendo. Tanto que tem um vídeo, né, que ela divulgou, que ela explica, né, como ela lançou esse livro, que foi, na verdade, vários artigos que ela foi escrevendo sobre a questão da espera. Daí, quando ela lançou o livro, eu, mais do que nunca, quis muito ler. E é um livro, assim, sensacional, assim. É um livro... Não é um livro que você lê de forma, assim... como posso dizer? Rápida. É algo que você tem que se aprofundar. Exato. E assim, não é por capítulo, assim, são subtópicos, né, que até mesmo ela coloca momento que a gente tem que refletir, parar. Exato. Eu achei isso incrível, porque ela fala, para agora, do jeito que você tá, dá uma olhada aí. Sim. Reflete naquilo que a gente conversou, né? E eu acho incrível isso. Sim, daí ela coloca até atividades, né, para nós fazermos e assim, é um livro muito, muito bom mesmo, assim. Eu concordo plenamente com a Dé, porque assim, eu tava lendo e a sensação que eu tive era que eu tinha que ler com a Bíblia do lado, porque ela faz tanta referência bíblica, e aí você vai lendo junto e parece que a palavra vai internalizando, Sim. né? Parece que a espera se torna algo palpável. A gente não para muito pra pensar nesse sentido, como a gente é imediatista não só pra reter as coisas, mas pra viver mesmo, como se as coisas estivessem aqui pra servir a gente o tempo todo.
Sim. E aí, quando eu li, eu fiquei assim, gente, tem que ter calma, né? Paciência, mansidão. E isso para todas as áreas da vida. É um livro que dá para você aplicar em qualquer coisa. Ela não fala só para relacionamento, só para emprego, só para alguma coisa. Ela fala para tudo, né? Sim. E o legal até que ela cita no livro uma parte que, na verdade, todos nós, né, cristãos, estamos no momento de espera. Estamos esperando Cristo voltar, né? Exato. Então, é um momento, assim, que a gente não para, assim, para refletir, né? O quanto a gente precisa esperar realmente deleitar, né, em Cristo, nessa espera e confiar nele, né? E eu acho interessante como que ela fala que essa espera, né? Ela juntou vários artigos e tudo mais, e ela tava querendo saber sobre esse assunto, ela precisava saber esperar, e é incrível como que Deus agiu através da vida dela para ela ensinar também e aprender. Então, como que você espera, né? Uma espera ativa, ela explica todos os tópicos de como é esperar, e aí você começa a entender como que é, por exemplo, a espera da volta do próprio Cristo, né? De como é essa vida que eu vou ficar aqui sem fazer nada e esperar a vida acontecer. Não é esperar ativo, esperar fazendo sempre a próxima coisa, correndo sempre atrás do reino, né? Indo em direção ao próprio Deus. É muito bom. Muito bom mesmo. Dezinha, tenho uma pergunta pra você. Diga. Esperar implica em ter paciência, que implica em obedecer. E como que é esse processo pro cristão, né? Eu fiz uma pergunta pessoal aqui, porque como esse livro mexe muito com a nossa parte pessoal, né? E eu acho que é interessante pra gente compartilhar isso, de como que foi os efeitos de ler, de ter referências bíblicas sobre a espera, pra gente ver como que isso vai agindo, né? Como que saber esperar nos dá alguns frutos. Sim, é que o que me pegou muito assim no livro foi o período da espera. É que o período da espera, né, dói. E às vezes nós passamos por vários sofrimentos também durante a espera. Mas a gente esquece do que Deus está fazendo, porque nem tudo a gente vai ver assim durante a nossa espera. Então são agir de Deus que está acontecendo no oculto para algo maior. Assim, a gente precisa esperar Deus agir na nossa vida, fazer muitas transformações que às vezes até em mim, eu falo até por mim mesmo, que eu fiquei refletindo muito nesse livro, na questão de espera em vários sentidos, né, da vida, profissional, acadêmico, relacionamento. E o que eu percebi, assim, que realmente, às vezes, nós precisamos esperar porque Deus está nos moldando, Deus está nos tratando, Deus, às vezes, está fazendo coisas que realmente, aos nossos olhos, nós não vamos ver. Então, aquela espera paciente, confiando em Deus, é a espera que a gente não pode perder a esperança, né? Exato. É essa relação que eu acho que é perfeita, né? Sim. A espera com a esperança, não é uma espera pessimista, né? Não é uma espera existencialista de, meu Deus, até quando? Tudo bem, isso acontece na vida do cristão, da gente perguntar pra Deus até quando. E ela até fala disso, né? Sobre lamentar, sobre a importância de você lamentar diante do Senhor. Mas, no fim das contas, é uma espera com esperança, de você saber que tá tudo no controle do Senhor e que as coisas vão acontecer dentro da soberania dele, né? Dentro do agir dele. E que o mais interessante é ver que a nossa história, nosso período de espera, tá dentro de um amplo contexto de história da redenção. Sim. Então, é uma doideira pensar nisso de uma forma muito ampla. Deus quer que a gente espere, e isso porque a gente tá dentro de um contexto enorme de história, e ele tá olhando pra gente individualmente, pra nossa espera, pro nosso sofrimento, e ele tá trabalhando o nosso caráter através disso, né? E a nossa vida é uma narrativa, né? Que muitas vezes ainda tá sendo escrita, e a gente tem que só esperar, né? Pra as coisas acontecerem. Tem um trecho até que eu vou ler aqui do livro, que foi uma apresentação que o Guilherme de Carvalho escreveu sobre o tempo, que eu achei muito bonito. O tempo é um dos temas-chave da obra. Mostra a relação dinâmica entre a espiritualidade e a aceitação paciente do tempo divino, como uma espécie de sincronização entre a alma e a realidade.
A reconciliação com o tempo é necessária para a vida espiritual. É necessário para a purificação, redenção de nossos desejos, planos e expectativas. O tempo divino e a paciência que aprende a respeitá-lo criam um espaço de existência dentro do qual Deus trabalha em nós. Nesse espaço, aprendemos a desejar corretamente e encontramos mais do que as coisas que imaginávamos esperar, o próprio Deus. Nossa, é lindo, É né? lindo, né? Eu acho que combina até com o propósito do próprio Labri, né? Sim. Que você vai pra lá num momento pra você se separar da realidade que você vive, pra você refletir, esperar um pouco. Uhum. E entra no contexto daquilo que ele falou, né? Você sai com a mente mais lavada, não? Sim. Não é um jeito meio good vibes de falar, mas com a mente mais focada, né, no evangelho. Mais plena, né? Porque, assim, o que eu achei muito lindo, assim, nesse trecho, é porque, às vezes, a nossa espera é muito mais para nós encontrarmos Deus do que a gente esperar no sentido de algo material acontecer. Exato. E, então, daí isso é muito bonito, né, nessa... É pensar que a espera, ela traz um contentamento, né? Você tá Sim. esperando, mas você tá contente em toda e qualquer situação, como Paulo, né? Uhum. Você espera que as coisas mudem em certa área da sua vida, mas isso não deixa você descontente com o que você tá vivendo, né? Sim. E acho que isso é importante pro cristão, de esperar fazendo o que ele precisa fazer, esperar orando a Deus e se lamentando diante do Senhor, e ao mesmo tempo contente por aquilo que ele já tem, né? Porque você olha pra trás e você vê que aquilo que você esperou antes você alcançou. Pela graça de Deus. Sim. E que não vai ser diferente daqui pra frente, né? Sim, daí tem até um trecho no livro que ela pega e fala assim que muitas das vezes das nossas decisões precipitadas são tomadas porque a gente não esperou. Então, assim, e muita coisa assim não aconteceu porque realmente não era para acontecer, e outras coisas aconteceram porque eram para acontecer. Então, aproveitando o ensejo, né, quero perguntar para você como que foi fazer essas lições práticas que ela tem no final de cada capítulo, né? Esse chamado para refletir, até questões de você sentar e parar para escrever alguma coisa relacionada ao ensinamento. Como que foi essa interação com a autora, né? É um momento muito de reflexão, mas é um momento também que, nossa, eu parava e eu chorava, porque muitas coisas que ela falava parecia que era eu que estava passando. Então, aquele momento que a gente tinha que parar e escrever, eu acho que era muito mais uma oração escrita do que algo de lamento, de questionamento em relação à espera. Então, essas lições, elas são umas lições, assim, muito mais orações, eu entendo, que são, assim, um momento que, às vezes, eu sou muito mais expressiva em escrever do que no conversar. Eu também, eu acho. E quando ela colocava cada subtópico pra gente, enquanto nós esperamos, a gente refletir sobre o tema, acho que era um momento que, nossa, eu pegava e primeiro, né, chorava tudo que tinha que chorar. Tá com o lencinho do lado. Sim. E depois eu escrevia muita coisa e quando eu lia, realmente era uma oração e às vezes até mesmo pedido de perdão a Deus, né? De arrependimento, de não entender a questão da espera, sobre o momento, né, da nossa espera, como a gente está agindo com a espera, quais são os nossos posicionamentos no momento da espera. Exato. Que é uma coisa que a gente não para pra pensar, né? Às vezes a gente fica questionando Deus, fica naquilo, ai, Senhor, não aguento mais, mas a gente às vezes não para pra pensar por quê, né? O porquê da espera. Tem até um trechinho aqui do livro que ela pega e fala assim: esperar a partir de uma promessa é esperar sem saber exatamente o que irá acontecer. É esperar um fim em aberto. É esperar em confiança de que algo que está muito além de nossa imaginação acontecerá. Esperar por algo não definido é muito difícil, porque
tendemos a esperar por algo muito concreto, algo que desejamos ter e sobre o qual criamos expectativas de como deve acontecer. Por isso, não sabemos esperar e muito da nossa espera se torna uma forma de tentar controlar o futuro. Queremos que o futuro vá em uma direção muito específica e se isso não acontecer, ficamos muito decepcionados. Então, às vezes a gente espera de forma errada. Exato. Às vezes a gente espera criando expectativa em algo, ou até imaginação, né? Imaginamos muito, nossa, se eu arranjar aquele emprego, eu posso fazer isso. E não, né? E não é assim. E é uma espera convicta, né? De tipo, às vezes pode até se tornar um ídolo, porque você espera tanto aquilo, e se não acontecer, você se frustra a ponto de maldizer a sua vida e ficar infeliz, né? Sim, e pelo que eu, assim, li também no livro, tem algo que a gente também não para analisar. No momento que a gente espera, Deus vai colocando muitas pessoas ao nosso redor, amigos muitas vezes, que tá passando, não às vezes pela mesma espera, mas está esperando algo. Então, andar com amigos e principalmente nos abrimos, né, com eles, colocar toda a nossa dor na questão da espera, algo que está nos angustiando, é muito bom. E esses amigos, às vezes, a gente não percebe que é Deus que está colocando. Exato. Porque a gente precisa caminhar com alguém, né? Orar junto, né? Sim. Ter momento de comunhão. Pra você perceber que você não tá sozinho também, né? Que todo mundo tá numa caminhada constante em direção ao Senhor e que a gente tem que esperar junto o mesmo propósito acontecer. Sim. E eu achei interessante essa questão de você falar que ora e escrevia tudo que ela falava, porque é até uma indicação pra você que vai ler o livro de ter um caderninho, de ter uma prancheta, de ter, sei lá, um bloco de notas. E anotar todas essas orações, anotar até as músicas que você pode fazer em relação a isso. Olha, virar um compositor, os seus pensamentos, os seus poemas, enfim. E aí, no final do livro, você revisitar todas essas coisas que você leu e que você escreveu e ver o quanto que você amadureceu, né? E ver o quanto que você aprendeu e o quanto isso mudou a sua vida. Então, é interessante, eu acho que para qualquer literatura que você se ater e se empenhar de ler, fazer isso. Mas esse livro, exclusivamente, vai ter uma interação direta, né, com a autora. Ela vai te dar passos práticos. Sim, e é uma interação tão gostosa que você precisa de um tempo para digerir um pouco do que você escreveu. Então, por isso que às vezes não é assim, você lê um capítulo por dia, não. Não leia um capítulo por dia. Faça exatamente as tarefas e pare, pensa e reflita bastante, porque é um momento assim que você tem que parar mesmo e se autoavaliar, né, na questão da espera, porque não é fácil esperar. Não, todo mundo sabe que não é fácil, não. Às vezes a nossa ansiedade, né, para que as coisas acontecem. Ainda mais na sociedade de hoje, né? Sim. Nos deixa com essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam logo. E a gente fica tentado a viver sempre no tempo do outro, né? Sim. Sempre no tempo da outra pessoa, do outro amiguinho, do outro irmão. Quando, na verdade, a gente tem que viver exatamente o tempo que ela falou, né? O tempo nosso, cronológico, com o tempo de Deus. Sim. Com o tempo daquele que sabe de todas as coisas, controla todas as coisas, né? Sim, a gente tem que aproveitar muito o nosso tempo comum, né? Porque às vezes a gente espera e fica estagnado, esperando aquilo acontecer. E não, a gente tem que esperar vivendo, caminhando. Exato. Então, aproveitar um dia de cada vez, aproveitar o tempo ordinário, né? Pra a gente conseguir, né? Saber e caminhar, né? Amadurecer, né? Sim, exatamente. É um crescimento pessoal. E eu lembro até da Elizabeth Elliot, ela falava assim, faça a próxima coisa. Ai, tô passando por isso, eu não sei como, sabe, lidar com essa situação, faça a próxima coisa. Sim. Espere vivendo, espere fazendo, espere trabalhando na obra profissionalmente, crescendo em graça, ajudando as pessoas. Faça sempre a próxima coisa. Sim. Que é uma espera ativa, né? É que nem, lembrei agora da história de Elias, né?
quando ele se sentiu coagido, o que ele fez foi ir pra caverna e querer ficar lá. Vou esperar aqui o tumulto passar. E Deus, não. Você vai sair da caverna e a sua espera vai ser ativa, né? Sim. E tem gente do seu lado, tem outros profetas. E você não tá sozinho. Acho que essa é a esperança, né? Sim. A gente vai esperar fazendo e acompanhado ainda. A gente vai ter companhia e vai ter o que fazer. A gente não vai esperar sem nada, né? Sim. E no começo, né, que você falou que a gente tem que ler com a Bíblia, porque ela cita tantas pessoas que esperaram na Bíblia, né, por algo maior, por algo acontecer, né, como Ana esperou, Sara, Abraão, né? Outras pessoas esperaram, porque eu não vou esperar? Por que você é o bonito que não quer esperar? Então, e isso é bonito de ver, assim, que Deus fez com essas pessoas algo extraordinário, né? Assim como eles estão na história da redenção, nós estamos também. E estamos propensos a viver as mesmas coisas, né? De ter que esperar. Às vezes não na mesma área. Às vezes Sara esperou um filho. E às vezes você tá esperando outra coisa, um cônjuge. Sim. E a gente vai ter que lidar e ver como que Deus agiu com essas pessoas, né? E é até legal pra gente dar um de bereano, né? Dela falar e você falar, vamos ver o que tá na Bíblia. E ela instiga a gente a fazer isso, né? De sempre. Eu acho isso muito interessante. Isso é um zelo muito grande com as escrituras. De ver que aquilo que você tá falando não é da sua imaginação, mas é... A palavra é a fonte. A palavra é a base de todas as coisas. É a base da sua espera. Então a gente espera confiando no Senhor, se apegando à palavra dele, se apegando às escrituras. E é genial como Deus usa pessoas para ainda assim mastigar aquilo que ele deu pra gente, né? Ele deu a palavra, mas ele ainda iluminou a mente da Vanessa, por exemplo, pra mastigar um pouquinho pra gente ir degustando aquilo, pra gente... E não é uma coisa dela, ela pegou e deu referência na palavra. Eu tô falando isso aqui, mas tá ali, ó, tá ali na palavra. E é isso que a gente tem que fazer com qualquer literatura. É aproveitar a bênção que Deus deu pra outra pessoa, né? De escrever, de pensar e aderir pra nossa vida prática. O tanto que a Dezinha viveu, o tanto que eu vivi. Você tá falando aí, tô lembrando de coisas que eu pensei ontem e falei, nossa, não tô esperando direito. Mas não se desespere, siga esses passos práticos. Compra esse livro, primeiro de tudo, compra esse livro. Né? Já pega a sua Bíblia de estudo, pega esse livro, pega um caderno. Essas são as nossas 3 dicas, né? Ore, medite nas palavras e escreva aquilo, faça as lições, escreva as lamentações, escreva as suas orações. E terceiro, escreva. Tenha o seu caderno, tenha a sua Bíblia, ore e escreva. Coloca tudo no papel e depois você lê tudo isso e internaliza tudo isso. Afinal de contas, não dá pra ser imediatista pra falar de espera, né? Não dá pra ler o livro rápido querendo internalizar tudo. Você tem que esperar o conteúdo, né? E ir pegando gosto ali dentro de você, pegando o requinte e você ir vivendo aquilo um passo de cada vez, né? A gente tem costume de ler e ler assim, né? Eu li tal livro, li tal livro, li tal livro. Mas será que você aprendeu esse tudo aí que você leu? Então vai ser um livro pra degustar, né? Pra parar, ler, desfrutar e indicar pros seus amigos. É isso que a gente faz aqui. A gente indica pra você e você indica pros outros. Foi um prazer. Inclusive, quero aproveitar esse momento aqui. Ela até leu aqui um trecho que o Guilherme de Carvalho escreveu. E assim, meu sonho de princesa é ter o Guilherme de Carvalho aqui sentado, conversando comigo sobre um livro. Tem livros escritos. Então, coloquem aí a hashtag nos comentários. Guilherme de Carvalho no Clube do Livro. Que hashtag grande, né? Só coloca Guilherme de Carvalho, que aí a gente sobe essa tag aí pra ele vir aqui. Quem sabe esse vídeo chega nele e ele senta aqui pra conversar com a gente. Quem sabe eu não esteja aqui e a Dezinha entreviste ele. Mas é isso aí, o Guilherme é maravilhoso. Sigam ele, sigam o Labri nas redes sociais, sigam a Vanessa Belmonte nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo. E hoje a gente tem vídeo da autora, né? Sim. A Dezinha, que é amiga, já pediu, Van, manda aí um vídeo pra gente. Você vai ter uma palhinha do que é a autora falando sobre a própria obra dela. Então fica aí com a Vanessa.
Olá pessoal, eu sou a Vanessa e estou aqui a convite da Débora para o programa Clube do Livro e gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o meu livro, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Então, obrigada pelo convite e por vocês abrirem esse espaço, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, na verdade, eu comecei escrevendo esses textos que se transformaram nesse livro por volta de 2016, para tentar entender diante de Deus por que é tão desconfortável e por que Deus nos faz esperar. A sensação que eu tinha na época era que a vida de todas as pessoas estavam acontecendo e a minha estava parada enquanto eu estava esperando certas coisas acontecerem. E aí, ao meditar e a refletir diante de Deus, a partir dos textos bíblicos, em oração, eu fui escrevendo esses textos para tentar entender por que Deus nos faz esperar e qual que é o lugar dessa espera na nossa vida. E aí, enfim, à medida que isso foi acontecendo, eu também fui encontrando outros textos, como do Bonhoeffer, do Henry Nouwen, que eu também cito aqui no livro, e que eu fui meio que juntando como se fossem peças de um quebra-cabeças para me ajudar a entender por que Deus nos faz esperar? Bem, eu não vou contar toda a história do livro, né? Você pode ler depois e aí se você, enfim, quiser conversar sobre isso, você pode entrar em contato comigo. Mas a ideia principal que eu acho que eu fui aprendendo junto com Deus foi que a espera não é uma exceção. A espera não é algo que acontece com uma ou outra pessoa isoladamente ou em algum momento específico da nossa vida e depois a gente fica livre da espera. A espera é muito mais comum do que a gente imagina ou gostaria que fosse. E ela é parte real das nossas vidas. Num certo sentido, nós estamos sempre esperando. Nós estamos sempre olhando para o futuro e desejando que certas coisas aconteçam. E à medida que essas coisas vão acontecendo, elas também geram outras esperas. Então a espera se torna parte do processo que Deus usa para nos ensinar, nos transformar, nos ajudar e falar conosco no nosso dia a dia, na nossa rotina comum. Então, eu queria só compartilhar com vocês aqui um trechinho, logo do prefácio, um trechinho do prefácio que foi escrito pelo pastor Ricardo Barbosa. Olha só que interessante. Ele fala que o problema dos discípulos de Cristo hoje é a pressa. E a pressa não forja uma fé madura, mas sim cristãos ansiosos, manipuladores e inseguros. O processo que nos leva a confiar menos em nós e mais em Deus é lento, e nele aprendemos que Deus não está preso à pressa neurótica da nossa cultura. Então isso é muito interessante, porque a gente vive numa cultura da pressa, e cada vez mais nós nos tornamos impacientes. Nós queremos e queremos agora. E, enfim, nós temos uma série de tecnologias sendo construídas à nossa volta que nos dão cada vez mais controle e facilitam a nossa vida para que a gente espere cada vez menos. Então, por exemplo, antes você precisava se deslocar até uma agência bancária para fazer o pagamento de uma conta, por exemplo. Depois você não precisava mais entrar numa agência, você poderia fazer esse pagamento no caixa eletrônico. Depois surgiram os aplicativos de internet banking, celular, então agora você não precisa nem sair da sua casa mais. Você paga uma conta sem sair do lugar da sua casa mesmo. E, enfim, isso se replica para várias outras áreas da nossa vida. Há pouco tempo atrás, muitas das atividades que nós fazemos hoje demandavam muito mais tempo para ser executada, ou muito mais tempo para esperar que o processo se completasse. E agora a gente tem uma série de tecnologias que facilitam realmente a nossa vida. Só que, inconscientemente, todas elas estão nos moldando em um tipo de pessoa que espera cada vez menos. E, consequentemente, nós nos tornamos menos pacientes, porque nós exercitamos menos a paciência. Nós temos menos necessidade de esperar como antes. E, consequentemente, nós nos tornamos impacientes. Se alguma situação acontece que exige que a gente espere, isso gera um desconforto muito grande. Então é interessante a gente pensar nisso, que
existe um processo se desenvolvendo em cada um de nós. Cada um de nós está se transformando em alguém. Nós ainda não estamos prontos. Então, por mais que a gente deseje que muitas coisas aconteçam de maneira imediata, a gente precisa aceitar que as coisas levam um tempo para acontecer. Quanto mais complexas as coisas, maior é esse processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, pensa numa carreira, num desenvolvimento profissional. Às vezes nós entramos no curso superior, na universidade, desejando que quando nós nos formarmos, a gente já tenha um bom emprego e uma carreira já desenvolvida. Mas isso é algo que vai ser desenvolvido ao longo de toda a nossa trajetória profissional. As experiências, os diversos empregos, a rede de relacionamentos, os próprios erros e acertos, tudo isso vai nos ensinando e nos transformando e nos moldando em um bom profissional. Não é possível ser um bom profissional imediatamente logo após a nossa formação acadêmica. Pensa em um relacionamento. Os namorados, quando eles se casam, eles têm expectativas de ter um bom relacionamento entre eles, mas essa relação de confiança, de intimidade, de um conhecer o outro e entregar sua vida para o outro, é um processo desenvolvido ao longo de muitos anos de casamento. Então, muitas vezes, os jovens veem casais mais velhos e desejam ter aquele relacionamento já imediatamente, mas é algo que precisa de muito tempo, muitas circunstâncias para serem desenvolvidas, para desenvolverem um bom relacionamento. E é a mesma coisa com a nossa formação espiritual. Pensa que o que está sendo desenvolvido em nós é o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo. Então isso não é uma coisa instantânea, não acontece no dia do nosso batismo. Nós precisamos nos submeter a um processo constante, diário, mas que se desenrola ao longo de um tempo, que no nosso caso é a nossa vida toda. Então nós precisamos aprender a desenvolver a virtude da paciência. Enfim, nos nossos contextos atuais, muitos de nós experimentam a ansiedade e todas as sequelas, né, que se desenrolam desse sentimento, uma apreensão muito grande em relação ao futuro, que nós não controlamos. Então, nós precisamos, como cristãos especialmente, aprender a desenvolver a virtude da paciência, que junto com a esperança, confia a nossa vida em Deus, à medida que nós caminhamos com Ele ao longo do tempo e nos submetemos a esse processo, né, que está sendo desenvolvido. Eu gostaria de ler aqui para vocês, olha só, um versículo de Tiago 5, 7 e 8. Ele diz assim: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Então, essa imagem do agricultor plantando uma semente e dessa semente vagarosamente ao longo do tempo, brotando, crescendo, se fortalecendo, até ela alcançar a sua plenitude, né, de uma planta madura que dá os frutos na hora certa, isso leva tempo. Então, num certo sentido, nós precisamos aprender a sermos pacientes como esse agricultor, como esse lavrador, porque é isso que está acontecendo nas nossas vidas. Nós somos essa semente que a cada dia está crescendo, se fortalecendo, se transformando em uma planta mais inteira, mais próxima dessa perfeição. E o que está se desenvolvendo em nós é algo muito precioso. Nós estamos nos tornando homens e mulheres de verdade. Nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus Cristo. Momento a momento, algo está acontecendo nas nossas vidas. Então, num certo sentido, todas essas circunstâncias de espera que Deus coloca no nosso caminho, a espera por um relacionamento, a espera por um trabalho, a espera por uma carreira, a espera pela construção e desenvolvimento de uma família, a espera pela nossa transformação à imagem de Jesus, a espera pela volta de Cristo, a espera para que justiça e transformação ocorram em várias áreas da nossa sociedade. Todas essas esperas
são situações que o próprio Deus utiliza para desenvolver essa semente em cada um de nós e transformar cada um de nós. E esse processo é um processo muito importante. Então Deus está agindo enquanto nós esperamos. Isso é um outro aspecto interessante que eu falo no livro. A espera não é uma coisa passiva, onde nós ficamos de braços cruzados, como se estivéssemos numa fila esperando ser atendidos. Não, a espera ela é ativa. E enquanto nós esperamos, nós vivemos. A vida está acontecendo. Tem coisas acontecendo à nossa volta. Tem situações exigindo nossa responsabilidade e participação. E Deus também está agindo em nós e através de nós. Então esse livro é um convite para você perceber que os seus momentos de espera, eles têm sentido. E um convite para você participar do que Deus está fazendo na sua vida enquanto você espera. Então eu espero que a leitura desse livro te encoraje a confiar um pouquinho mais em Deus e a perceber com mais vida, com mais sentido, a vida que você está vivendo agora, mesmo e especialmente se você estiver passando por alguma situação de espera. Mesmo que seja às vezes uma espera prolongada, uma espera que você já está experimentando há um longo tempo. É um convite para você mudar a sua perspectiva e o seu jeito de enxergar a realidade. E especialmente a forma como você vive o tempo, o seu tempo presente, agora, em relacionamento com Deus. Então eu tenho uma série de outros textos onde eu abordo também sobre o tempo, que estão no meu site. E tem também algumas reflexões devocionais lá sobre esse aspecto. Você pode também ir até lá e ler um pouco mais sobre isso, se esse assunto te interessar. Ao final de cada sessão aqui desse livro, eu coloco alguns exercícios devocionais também. Eu fiz recentemente uma série de disciplinas espirituais. Então é muito importante a gente não apenas tentar compreender racionalmente o que está acontecendo, mas a gente se colocar nesse lugar de intimidade com Deus. Através da oração, da meditação da palavra e de uma série de outras disciplinas. Então também tem lá no meu site várias reflexões sobre as disciplinas espirituais que podem te ajudar a fortalecer a sua fé e fortalecer esse seu relacionamento com Deus enquanto você vive agora o seu tempo presente. Eu quero agradecer então essa oportunidade e dizer que eu estou à disposição se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, o meu perfil é VA Belmonte. E lá também tem os links para todos os outros textos e palestras onde eu falo sobre esses assuntos. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem inbox e a gente conversa mais sobre isso também, tá bom? Então, a minha oração é que o Senhor abençoe você, abençoe esse seu tempo de espera e que esse livro possa ser uma ferramenta importante para te ajudar a enxergar um pouquinho melhor o que Deus está fazendo na sua vida. Então é isso. Um abraço grande para todo mundo que está nos assistindo agora. Bom, pessoal, vocês ouviram aí a palavra da autora. Diz mais que 1000 palavras. Porque ela tem propriedade para falar de espera. Você vê que é um processo pessoal que ela passou, né? Foi um processo interno dela. Sentia necessidade para a vida dela. E Deus suprindo a necessidade dela, ela ainda foi lá. Deus usou ela para suprir a necessidade de outras pessoas. Sejam assim. A gente falou aqui num programa, acho que foi com a Zuleika. Beijo, Zu. Foi sobre a gente escrever livros. Então a gente incentiva aqui a leitura, mas a gente incentiva também a escrita. Então escreva seu livro. E assim, é o processo de espera. É espera ativa, então vou esperar escrevendo um livro. Olha que demais. Desafio Clube do Livro. Hashtag. Coloca aí, editor. /Débora. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Clube do Livro. É sempre muito bom ter você aqui, comentando, curtindo, compartilhando com seus amigos. E eu quero agradecer a Dezinha. Dé, muito obrigada. Você é uma fofinha. Eu sempre edito aqui os vídeos, fica show. Você viu que a programação aí, a edição, fica trilha sonora, fica tudo bonitinho. Porque Deus deu excelência pra essa mulher aqui, virtuosa. Quem achará? Obrigada, Dé. Imagina. Obrigada a você, que é nosso espectador. Você é importante demais. A IPP TV
tem sempre conteúdos muito bons para você. Sábado que vem a gente tá aqui de volta e a gente espera que você tenha sido muito edificado com essa palavrinha de hoje. Até sábado que vem. Tchau, tchau.